A morte de celebridades sempre causa uma grande comoção e repercussão. Alguns outros mega funerais têm acontecido. John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, em 1963, morto por um projétil, um disparo de projétil. O popstar Michael Jackson, em 2009, a assistência ao seu funeral superou a marca de 3,5 bilhões de espectadores. Sua Alteza Real, Diana Spencer, a princesa de Gales, que faleceu em 1997, talvez um dos funerais mais caros de toda a história. Se você acha que gasta muito em funeral no Brasil, e a gente gasta mesmo, imagine gastar entre 3 e 5 milhões de libras, ou 18 milhões a 30 milhões de reais num funeral. O Papa João Paulo II, em abril de 2005, Roma nunca teve um funeral tão participado. Outros grandes funerais têm acontecido. Shenouda III de Alexandria, Anadurai, aquele político indiano, Ayatollah Khomeini, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, aquela cantora egípcia Kulthum, não é? Mahatma Gandhi, todos funerais imensos. No de Gandhi, as pessoas tinham que subir nos postes para poder assistir, não é? Ter uma visão melhor. Na América Latina, o mais notável funeral em toda a América Latina foi o de Maria Eva Duarte Perón, a Evita, primeira-dama argentina. Aquela mulher, atriz e vice-presidente da Argentina, teve seu funeral em 1952, que na época contou com mais de 3 milhões de pessoas, superando o funeral do seu marido falecido, o presidente Perón, que, aliás, é uma lenda para os argentinos. A vida de Evita, inclusive, tornou-se musical da Broadway, filme hollywoodiano. No Brasil, 2 funerais tiveram imensa repercussão. O primeiro deles foi o do presidente Vargas, em agosto de 1954. Vargas suicidou-se com um tiro no peito na madrugada de 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, ali no Rio de Janeiro, atual Museu da República. E o seu funeral aconteceu 2 dias depois, na cidade natal dele, lá na divisa na fronteira com a Argentina, São Borja. Mas o funeral mais impactante no Brasil foi, sem dúvidas, o do piloto Ayrton Senna, que faleceu em maio de 1994, após um acidente durante o Grande Prêmio lá de San Marino, em Imola, na Itália, e foi decretado luto de 3 dias, e o governo lhe deu honras de um chefe de Estado através de salvas de tiros. O funeral aconteceu aqui, na capital desse estado, e mais de 2.000 jornalistas de diversos países cobriram o seu funeral, que durou cerca de 22 horas. Mas a grande pergunta que eu queria colocar para você é se você sabe qual será o maior funeral da história, o que resultará no maior luto já testemunhado. Eu peço que você abra Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18 e mantenha aberto a partir do verso 9. Aos terceiros domingos do mês, estou ministrando aqui uma série que deu o título Digno é o Cordeiro. Exposições nesse livro de Apocalipse. E é importante lembrar, irmãos, que o Apocalipse são visões. Ou seja, a gente não pode apanhar essas visões e
torná-las rigorosamente literais. As visões, a certa altura do livro, passam a descrever em quadros a queda dos inimigos de Cristo. Nas duas exposições anteriores, eu falei sobre a queda de Babilônia. E no Apocalipse, aliás, como em toda a Bíblia, há ênfase em duas cidades. Uma delas é a mais pura e linda noiva. É a primeira cidade. E a outra é a mais despudorada de todas as meretrizes. E assim, o Apocalipse faz um contraste entre Babilônia, antiga Babel, na língua hebraica Babel, Babilônia na língua grega, e então faz um contraste entre Babilônia e Jerusalém, Sião, que, aliás, é um contraste pintado em vários lugares das Escrituras. No Salmo 137, se diz que os israelitas, os judeus que para lá foram levados cativos para a Babilônia, eles se assentavam ali junto aos rios e choravam, lembrando-se de Sião. E nos salgueiros que já lá havia penduravam as suas harpas. Ou seja, eles estão ali em Babilônia, junto aos rios, mas o coração deles, a mente deles está lá em Sião, em Jerusalém. E ali eles penduravam as suas harpas, nos salgueiros da Babilônia, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Ou seja, para esse crente do Antigo Testamento, Babilônia é terra estranha. E ainda mais, ele diz: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha grande alegria. E ele vai terminar dizendo: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te fizer de pago aos teus filhos o mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra uma pedra. É assim que ele diz lá na sua imprecação, acerca dos filhos da Babilônia, em contraste com os filhos de Sião. Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, vai descrever duas grandes cidades também. E à porta dessas duas cidades estão dois irmãos, só que separados. À porta de uma cidade está Abel, à porta de outra cidade está o seu irmão Caim. E eles estão ali como figuras representativas de toda a humanidade à porta daquelas duas cidades. A saber, duas cidades nas quais todos os seres humanos, de todos os tempos, estão nelas, duas de cada lado. E eu preciso, então, apenas lembrar alguma coisa que já disse nas palavras anteriores, que alguns imaginam Babilônia, aqui no texto de João, no texto do Apocalipse, como se fosse uma instituição da qual fazem parte alguns seres humanos em um período específico da história. Mas não é essa a abordagem que eu tenho proposto aos irmãos. Na verdade, entendo-as como abrangentes, ou você está em uma, ou você está em outra. E mais, algumas instituições, inclusive políticas e religiosas, espelham a lógica de Babilônia, sem dúvida, mas não a esgotam. Esse é o ponto.
Vamos ver hoje, uma vez que Babilônia caiu, vimos nas duas palavras anteriores o luto por Babilônia. Veja o verso 8. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O Senhor julgou Babilônia. Juízo repentino e rápido em um só dia. E o que vem a partir, então, do verso 9? O que se segue são as exéquias. O que se segue são as cerimônias de honras fúnebres. Geralmente o que se tem ali é o seguinte: há uma referência póstuma e a seguir uma lamentação, iniciada pela expressão ai, 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 ou seja, uma canção fúnebre. Antigamente, as lamentações eram entoadas nos sepultamentos. As lamentações eram, assim, ancestrais das atuais marchas fúnebres ou do Requiem. Nos antigos funerais, as pessoas entoavam lamentos. E quem planteia em luto pela queda de Babilônia? Foram aqueles que se beneficiaram com o poder, a riqueza e a prosperidade de Babilônia. Vamos ver aí os versos de 9 a 11. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram. Até aí o verso 10, por enquanto. Pranteiam sobre Babilônia os que desfrutavam de Babilônia para seu poder e governo. O reino que almejava era a lógica deste mundo. Reis da terra que se prostituíram, viveram em luxúria. Agora estão vendo à distância e dizem: ai, ai, a poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Depois vejam os versos de 11 a 17. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objetos de marfim, toda qualidade de imóvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos e de carros, de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo de seu tormento, chorando e pranteando. Ai, ai da grande cidade, que estava vestido de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza e todo o piloto, até aí, até o 17 inicialmente. Quem são esses aí? São os que faziam de Babilônia
o seu principal negócio. Aliás, ele está citando, inclusive, aqui há um paralelo com o texto profético do Antigo Testamento, guardando quase que absoluta semelhança. E agora fala, em segundo lugar, depois de falar dos reis da terra, desses negociantes que negociam de tudo, não é? Negociam até escravos, negociam até as almas dos homens. Eles fizeram de Babilônia o seu principal investimento. Aí no verso 17, a parte B, você vê os navegadores. Isso porque havia um grande comércio, não é, entre a Ásia Menor e Roma, não é? Os navios passavam e levavam tudo aquilo, e ele está retratando uma figura em termos do que ele contemplava naqueles dias. E vejam aí o verso 17. Todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, isso é, estão de luto, chorando e pranteando, gritando: ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Quem está pranteando agora em terceiro lugar? São os navegadores que transportavam o comércio. Ou seja, todos aqueles que contribuíram como atravessadores para que a lógica de Babilônia se perpetuasse. Então, nesse dia, nesse grande funeral histórico, nesse maior de todos os funerais, quem estará pranteando em luto por Babilônia? Aqueles que depositaram as suas esperanças nos bens terrenos. Aqueles idólatras que depositaram a sua confiança nas coisas deste mundo. Aqueles que fizeram desse presente século o grande investimento das suas vidas. Aqueles que esgotaram na presente condição de coisas, no presente estado de coisas, esgotaram toda a lógica da sua vida. E ela está sepultada. E as carpideiras estão ali, em 3 grupos, chorando, pranteando. E aí vem Deus e coloca um epitáfio. Sabe o que é um epitáfio? É aquela inscrição sobre um túmulo, né? Sobre um monumento funerário. Veja a parte do verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se ajará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. O anjo joga uma pedra de moinho imensa, que trucida, não é? Transforma as coisas em pó. E aí você tem uma expressão que se repete 6 vezes na língua grega: nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais, nunca, jamais. Nada.
nem alegria, nem comércio, nem música, nem celebrações, nem luz de candeia, nem noivo, nem noiva, nem mercadoria. Você que fez aí, foram seduzidas as nações pela tua feitiçaria. Acabou! Nunca, jamais! E enquanto um grupo chora, um grande grupo chora, alguém celebra. Veja quem pode celebrar, isso está no verso 20. Aliás, veja o verso 24. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Profetas. Babilônia, que mata os profetas, que derrama o sangue dos santos. Por isso se diz lá no verso 20, exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Desde Abel, cujo sangue foi derramado pelo seu irmão ali em golpe frio, às escondidas, enterrando o seu irmão, toda a linhagem, todo o sangue, de Abel a Zacarias, de João Batista, até João que está em Patmos, até o último servo do Senhor, todos que foram odiados, mortos, podem celebrar. Santos, apóstolos, profetas, todos. Se você for lá ao capítulo 17, verso 6, verso 14, o capítulo, você vai ver muita coisa que tem a ver com isso, nosso tempo não permite. E essa celebração de que ele fala aqui, é o que nós vamos ver no capítulo 19. Aqueles que celebram a queda de Babilônia. Mas aqui nós somos os que pranteiam em luto por Babilônia. Sabe qual é o sentido de luto? Quando morre alguém ou algo que você ama, é como se você morresse um pouco. A gente sofre luto por alguém ou por algo que ama. Houve uma psiquiatra suíça, Elisabeth Kubler-Ross, em sua obra sobre a morte e o morrer, ela propõe, inclusive, 5 fases para o luto, mas algo que, eu não quero me dedicar a isso, mas algo que me chama a atenção na palavra dela é que muitas pessoas associam o luto como um sentimento de tristeza relacionada à morte de alguém, uma morte de maneira literal. Mas o luto, na verdade, e isso ela coloca com bastante acerto, refere-se a um processo de encerramento de ciclo e uma adaptação a esse ciclo que se encerra. Exemplos de encerramento de ciclos que às vezes geram luto são a morte em si, separações e divórcios, falências, mudanças de cidade, mudanças de estado, mudanças de país, encerramento de um ciclo num colégio, encerramento de uma faculdade, de algum trabalho, algum desemprego. Ou seja, quando nós passamos por uma experiência dessa, morre um pouco a identidade da gente, morre um pouco a identidade de cada um, quando morre um grande amor. Nos funerais, essa semana eu participei de funerais, lá na Urbana, lá no cemitério. E já participei de tantos funerais que perdi a conta.
E nos funerais, irmãos, as pessoas não choram apenas pelos mortos. Elas choram por si mesmas. Jesus Cristo chorou compassivamente no contexto da morte, no funeral de Lázaro. A morte é uma grande tragédia. É dolorosa. Fruto dessa nossa realidade caída. E nas duas palavras anteriores, nós dissemos que o espírito ou a lógica de Babilônia é adorar a criatura, adorar a criação, mais que o Criador. Babilônia é símbolo de um ponto terreno de chegada. Ou seja, o que cai então junto com Babilônia? Na hora que Babilônia cai, por que essas pessoas estão chorando? Porque cai um sistema de valores, cai um sistema de crenças, cai uma moralidade, cai um jeito de amar, caem amores, caem valores, caem interesses. Por isso, eles planteiam, eles choram. Com Babilônia, morre uma forma de pensar. Morre um estilo de vida que se presumia vitorioso. Como a gente sabe, no Novo Testamento, dá destaque a 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o maligno. E em Babilônia, essas 3 dimensões se conjugam. Um sistema caído, o amor idólatra de corações caídos e o maligno. Se você for a 17, Apocalipse 17, verso 13, você vê que esta mulher está montada na besta, que serve ao maligno, que serve ao dragão. Esses 3 inimigos se conjugam em Babilônia. Por isso Tiago vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Que aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Sabe o que é essa palavra infiéis? É a palavra para descrever o esposo ou a esposa adúltera. Por isso, em outra tradução diz adúlteros, infiéis. Ou seja, o nosso amor ao mundo, o nosso amor a este mundo é inimizade contra Deus. E ele vai dizer: quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua última epístola, ele vai falar de um homem chamado Demas. E ele diz assim: Demas me abandonou. E sabe por quê? Demas amou o mundo presente e foi para Tessalônica. Demas, tendo amado o mundo presente, me abandonou. Queria trazer 2 palavras aqui nesse ponto. Lutos podem revelar os nossos ídolos. Falei lá atrás que luto é o processo de encerramento, de ciclo e de adaptação diante dele. Como nós lidamos com a morte em si? Como nós lidamos com separações, a separação de namoros, a separação de noivados? No Brasil, inclusive, existem pessoas que, não aceitando de maneira alguma uma separação, uma deserção, elas são capazes de matar por isso. Matar! Porque lutos desnudam os nossos ídolos. Divórcios
falências, perda de um emprego, perda de uma posição, uma mudança, um sonho não realizado. E aí lidamos super mal com isso. Lidamos porque o nosso coração morreu junto, foi junto. Não estamos conseguindo lidar com aquilo. Muitas das vezes é esta a razão. É claro que não é só isto. Ídolo é tudo aquilo que faz você deixar de viver pelo Senhor e te faz primeiramente ou praticamente morrer por aquilo. Uma vez Jesus disse assim, que onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa é uma lei bem inexorável assim. Cuidado com a idolatria. Essa é a razão porque o apóstolo aos Colossenses vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas lá de cima, onde Cristo está. Não coloqueis o vosso coração nas coisas aqui da terra. Mas há muita gente, por toda lógica, todo investimento, todo negócio, toda esperança está nesta grande cidade que tem sido edificada desde Enoque, cidade de Caim. Toda lógica. A segunda palavra para você perceber é que a mente mundana, ela é sutil. Geralmente tende a ser sutil, mas poderosa. Ou seja, a mente mundana não chega assim dizendo, eu sou uma meretriz despudorada. Ela não chega assim. Ela chega com seus encantos, ela chega presumindo-se pura, ela chega com atrações. Um exemplo, irmãos, é o uso que hoje se faz das redes sociais. A pessoa vai moldando a sua forma de pensar, a sua forma de se relacionar, a sua forma de falar, a sua forma de lidar com o outro, pelo mundo, sem perceber que nas produções humanas muita gente está só virando mundano mesmo. Na maneira de falar, na linguagem, nos valores. Por que não dizer caçando os likes e aplausos de um mundo caído? De um mundo que odeia o Senhor, de um mundo que não tem menor prazer em Cristo e ainda mais acomodando-se a uma lógica mundana, acomodando-se a valores caídos, com relacionamentos altamente decadentes. E você começa a lidar com o outro, com esta mente mundana, que de início é sutil, mas é poderosa e escravizadora. Caçando aplausos de um mundo, ao invés de fazê-los perceber a verdade e a beleza de Cristo. Isso é mais uma pavimentação da igreja na direção do mundo, do que do mundo na direção da igreja. E permitam, meus irmãos, ser muito claro. Existem hoje alguns influenciadores digitais cristãos, conhecidos, seguidos talvez por milhares, que têm tido as suas quedas aqui. Nós os vemos ali adiante, fazendo a defesa de alguma bandeira mundana, fazendo ali defesa de uma nova moralidade decadente,
ali tropeçando, ali fazendo isto, aviltando os paradigmas da família, os fundamentos da família, e nós nos chocamos e dizemos, puxa, como essa pessoa é tão influente, tão cheia de projeção, chegou a esse ponto. É que nós não nos demos conta de que lá atrás ela foi mudando a sua maneira de pensar. Ali atrás ela foi mudando a sua maneira de se relacionar. Ou seja, antes do precipício, houve uma acomodação de uma nova forma de pensar. Quando a pessoa vai pensando de forma mundana e amando o mundo, não se iluda. O que aguarda é a queda. É assim. O que aguarda a pessoa lá na frente é a queda. Porque vão amando o mundo. Mas eu preciso encerrar. Sabe, irmãos, a Escritura diz muito claramente que o mundo vai passar. O mundo passa. E a sua concupiscência, o mundo passa. O salmista diz, desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, é puro vapor, é pura névoa. Vaidade, vapor. Por essa razão, e aqui de certa maneira já é uma introdução para o capítulo 19, você tem a galeria da fé. Homens como Abraão, que habitou em cabanas porque via uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Homens como Moisés, que foi capaz de ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos tesouros provisórios temporários do Egito. Homens como Noé, pregoeiro da justiça, que foi capaz de pregar solitário, voz clamando no deserto, a uma geração caída, que não lhe deu ouvidos, porque via. Aliás, o próprio Jesus, que a Escritura diz, olhando para ele, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Preste atenção. Se você estiver se prostituindo com Babilônia, isso é sinal de que você não está vendo a noiva. Ou ainda mais, isso é sinal de que você não está vendo o noivo. Jesus Cristo ele foi crucificado numa sexta-feira. No sábado, seu corpo passou inerte no túmulo. Era sábado. Ninguém foi ao túmulo. Houve uma festa no inferno. No domingo, de início, umas poucas mulheres piedosas foram ao túmulo e o encontraram vazio. Vazio. Jesus ressuscitara. E agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui, ele está vivo. E meus irmãos, quando todos os seus inimigos caírem, um por um, quando a glória desse mundo passar, quando o brilho desse mundo tornar-se pálido, fumaça, fumaceira, todo ser humano poderá contemplar Cristo em seu reino,
vitorioso, eterno, vivo. E todos quantos estiverem com Cristo, como veremos nos capítulos seguintes, não terão mais choro, nem morte, nem luto, porque essas primeiras coisas passaram, porque eles amaram mais a glória por vir do que o presente estado momentâneo de coisas. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nós terminamos esta palavra declarando as ilusões deste mundo caído, afirmando, nosso Deus, a efemeridade deste mundo caído e regozijando-nos na glória da vida eterna em Cristo Jesus e deleitando-nos na esperança da glória. Que o Senhor nos abençoe. Amém.